Boa noite a todos. Declaro aberta a 83ª sessão ordinária da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores Pastor Kennedy Marques. Presente. Rodrigues. Presente. Kiyoshi Hirakawa. Presente. Guizão. Presente. Túlio Camargo. Professor Giovanni. Rafael da Ípica. Presente. Biula. Presente. Abner Segura. Presente. Bruno Tan. Presente. André Dubar. Presente. Paulo Marrom. Presente. José da Vaca. Presente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das moções de pesar. Moção número 18/2019. No último dia 13 de abril de 2019, ficamos profundamente consternados com o falecimento aos 88 anos de idade da senhora Isolina Franco Ribeiro. Dona Isolina era mãe do funcionário da Câmara, Nelson Franco Ribeiro, e residia na cidade de Sorocaba. Dona Isolina nasceu em 27 de novembro de 1930, filha do casal Antônio e Maria, já falecidos. Contraiu núpcias com o senhor José Evaristo em 3 de junho de 1951, com quem teve 9 filhos. Foi a matriarca respeitada, amada e considerada não só por sua família, mas também pela comunidade em que esteve inserida. Ao lado do esposo, empenhou-se na formação ética e cristã de sua família, tanto que seus filhos tornaram-se figuras respeitáveis e dignas de admiração de todos que os conhecem. No labor, Dona Isolina, por muitos anos, aplicou-se na propriedade rural da família na cidade de Juquiá, São Paulo, hoje administrado por um de seus filhos. Dona Isolina é dessas pessoas em que se tem orgulho em conhecer e prazer em desfrutar da companhia. Sua partida deixa uma lacuna perene, pois trata-se de um ser humano iluminado. Diante do exposto, é com muita tristeza que apresenta a presente moção de pesar pela morte de Isolina Franco Ribeiro. Requero que seja observado um minuto de silêncio durante a sessão, em respeito à sua memória, e que seja enviada a cópia desta à família enlutada. Vereador Pastor Kennedy Marques. Por uma questão de ordem, gostaria de pedir a todos os vereadores para que possam assinar juntamente comigo essa moção. Nelson é um dos funcionários mais antigos dessa casa. Eu acho justo essa homenagem e todos nós possamos assinar. Então, já vou assinar. Moção número 19/2019. Externando condolências à família da dona Dirce Rosa Vieira, foi com enorme consternação que recebemos a notícia do falecimento da senhora Dirce Vieira, no dia 23 de abril de 2019. É com um profundo sentimento que expressamos o pesar pelo falecimento. Dona Dirce Rosa Vieira nasceu em 13 de novembro de 1939, filha de Zulmiro Rosa e Amália do Nascimento Rosa. Dona Dirce contraiu núpcias com Silvino Vieira em 1965. Foram os pastores da Igreja ao Brasil para Cristo em Mairinque por mais de 20 anos. A nossa irmã Dirce, como assim era chamada por aqueles que professavam a mesma fé, foi uma esposa exemplar, mãe dedicada de 9 filhos, vó carinhosa de 26 netos e 18 bisnetos. Deixou um legado de amor e serviço à família e ao próximo, de companheirismo e apoio à propagação da fé cristã. Esta morte certamente deixa uma lacuna perene, uma profunda saudade no seio de todos os amigos e irmãos de fé, e principalmente da sua família. Perda irreparável para os que a conheciam. Que o nosso Deus conforte seus familiares e amigos nesse momento difícil. Diante do exposto, é com muita tristeza que apresenta a presente moção de pesar pela morte da dona Dirce Vieira. Requero que seja observado um minuto de silêncio durante a sessão, em respeito à sua memória, e que seja enviada uma cópia desta à família enlutada. Vereador Pastor Kennedy Marques. Passamos um minuto de silêncio em memória da dona Isolina e da dona Dirce Rosa Vieira.
A seguir, passaremos à discussão e votação da ata. Em discussão, a ata da 82ª sessão ordinária. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovada a ata da 82ª sessão ordinária. Peço ao senhor secretário que dê prosseguimento ao expediente com o recebimento das matérias do Executivo. Recebimento, projeto de lei número 7/2019. Autor, prefeito. Assunto: dispõe sobre a autorização para alterações nos anexos do PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial. Recebimento, projeto de lei número 8/2019. Autor, prefeito. Assunto: altera a lei número 3602/2018, de 10 de maio de 2018, que dispõe sobre a desafetação da área de uso de sistema de recreio localizada no Jardim Cruzeiro e da outras providências. Peço ao senhor secretário que dê continuidade com a resposta de requerimentos. Recebimento do ofício número 225/2019, em resposta ao requerimento número 119/2019 do vereador Túlio Camargo. Informações sobre muro e árvore da M. Cezira MJ Cedre Antunes, Nova Mairink. Recebimento do ofício número 226/2019. Assunto: resposta ao requerimento número 120/2019 do vereador Rafael da Ípica. Informações sobre encerramento de atividades do Polo Cultural da Vila Barreto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu peço a leitura da resposta, por gentileza. Peço ao senhor secretário que faça a leitura com as perguntas e respostas. 1. As atividades do Polo Cultural da Vila Barreto foram suspensas em que data? As atividades promovidas pelo Departamento de Cultura, junto ao Polo da Vila Barreto, seguiram normalmente até o final de 2018, finalizando o ano com o evento Pássaro Azul no SEMEC, conforme imagens em anexo. 2. Porque a Prefeitura promoveu a renovação do contrato de locação, se iniciaria um projeto de revogação do contrato, como consta foto em anexo ao requerimento. O contrato fora renovado, pois ainda não tínhamos a certeza da mudança de local, que veio a ocorrer somente em fevereiro de 2019. 3. Os aluguéis referentes ao prédio foram pagos integralmente sem descontos no ano de 2018, desde outubro. Os aluguéis foram pagos regularmente, entendendo-se que não houve desconto, pois o espaço não estava em desuso. Muito obrigado, senhor presidente. Ofício número 248/2019, assunto: resposta ao requerimento número 121/2019 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre responsabilidade pela conservação e manutenção da estrada Mário Covas. Ofício número 227/2019, assunto: resposta ao requerimento número 122/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre a limpeza e capinação Rua José Rodrigues da Paz Sobrinho. Ofício número 228/2019. Resposta ao requerimento número 123/2019 do vereador Túlio Camargo. Informações sobre reforma do velório municipal. Ofício número 229/2019. Resposta ao requerimento número 124/2019 do vereador Túlio Camargo. Informações sobre a adequação da antiga escola da Avenida Horácio Molenlani para a creche. Ofício número 230/2019, resposta ao requerimento número 125/2019 do vereador Rafael da Ípica. Informações sobre cessão de servidores à Delegacia de Polícia e Cartório Eleitoral. Ofício número 231/2019, resposta ao requerimento número 126/2019 do vereador Rafael da Ípica. Informações sobre o contrato pré-médio de emergências médicas. Ofício número 232/2019, resposta ao requerimento número 127/2019 do vereador Rafael da Ípica. Informações sobre autos de vistoria da Vigilância Sanitária.
Ofício número 233/2019, resposta ao requerimento número 128/2019 do vereador Rafael da Hípica. Informações sobre planilha da Remo. Ofício número 234/2019, resposta ao requerimento número 129/2019 do vereador Rafael da Hípica. Informações sobre reconstrução rede de água pluvial na rua Bernadette Nunes Campos, Vila Barreto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu peço a leitura da resposta. Peço ao secretário que faça a leitura das respostas. A prefeitura tem conhecimento da problemática? Se sim, quando iniciará as obras? Não temos como precisar uma data, pois dependerá de disponibilidade financeira para darmos início aos trabalhos. 2. A prefeitura já elaborou o projeto de reconstrução da canalização da água pluvial da rua Bernadette Nunes Campos? Após realização de estudos, chegamos ao seguinte planejamento técnico referente à rua Bernadette Nunes Campos. Foi constatada uma grande contribuição de águas pluviais no mesmo ponto de descarga, local da via que encontra-se danificado, gerando deslizamento das margens da referida via pública. Foi planejado a ampliação do sistema de drenagem na cota mais alta para se evitar o excesso de escoamento superficial das águas, velocidade de escoamento, gerando força de arrasto. Execução de uma escada hidráulica em alvenaria no ponto de lançamento das águas. Construção de uma caixa de dissipação no ponto de descarga das águas pluviais. Ofício número 235/2019, resposta ao requerimento número 130/2019 do vereador Rafael da Hípica. Informações sobre a ação judicial beneficência hospitalar de Mairink. Ofício número 236/2019, resposta ao requerimento número 131/2019 do vereador Rafael da Hípica. Informações sobre rede de drenagem de água pluvial em diversas ruas do município. Ofício número 237/2019, resposta ao requerimento número 132/2019 do vereador Abner Segura, informações sobre denominações de ruas do parcelamento Pitangueiras. Ofício número 238/2019, resposta ao requerimento número 133/2019 do vereador Abner Segura, informações sobre o convênio para recape asfáltico do bairro Granada. Ofício número 239/2019. Resposta ao requerimento número 134/2019 do vereador Abner Segura. Informações sobre o convênio para recape asfáltico das ruas 9 de Julho e Dr. Paulo Ferraz Braga. Ofício número 241/2019. Resposta ao requerimento número 136/2019 do vereador Abner Segura. Informações sobre o convênio para recape asfáltico da Avenida Dr. José Maria Whittaker até o Senai. Ofício número 242/2019. Resposta ao requerimento número 137/2019 do vereador Abner Segura. Informações sobre o convênio para recape asfáltico de ruas da Vila Barreto. Ofício número 243/2019. Resposta ao requerimento número 138/2019 do vereador Abner Segura. Informações sobre o convênio para recape asfáltico de ruas do São Roque Country Club. Ofício número 244/2019. Resposta ao requerimento número 139/2019 do vereador Abner Segura. Informações sobre o convênio para a construção de policlínica no Jardim Cruzeiro. Ofício número 245/2019, resposta ao requerimento número 140/2019 do vereador Abner Segura. Informações sobre recapeamento ruas da Nova Mairink. Ofício número 246/2019. Resposta ao requerimento número 141/2019 do vereador Abner Segura. Informações sobre recapeamento Rua Norberto da Silva César. Ofício número 249/2019.
Resposta ao requerimento número 158/2019 do vereador Abner Segura. Informações sobre dimensões do lote 169, quadra C, Recanto dos Eucaliptos. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Não, esse está, então esse aqui entrou tipo 3, 4 horas da tarde. Aí ele nem vai. Então não vai receber hoje. Não, recebe. Você chegar até as 4, recebe. Não, 4 que projeto, qualquer projeto recebe até 4 horas da tarde, segunda-feira. Projeto não. É o regimento. O projeto é a única sessão. Ele não está aqui, tá? Eu ouvi. Ele não está aqui no roteiro, tá? Os projetos. Ah, não está no roteiro, né? Então, Então esse aqui não está. Não, nem o outro também não está aqui. Nenhum dos dois está aqui. Está no expediente complementar. o Marcos aqui, o comentário que só está dando confusão também, porque recebe depois e não fica sabendo na hora. Tá ok. Peço ao senhor secretário que faça o recebimento dos projetos. Recebimento, projeto de lei número 8/2019-L. Autor, vereador professor Giovanni. Assunto, veda a venda de bebidas alcoólicas e artigos relacionados ao tabagismo com o uso de cartões de alimentação nos estabelecimentos comerciais da cidade de Mairinque. Recebimento, projeto de lei número 9/2019-L. Autor, vereador Túlio Camargo. Assunto, denomina o próprio público que especifica. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 219/2019. Por meio do requerimento número 100/2019, aprovado pelo plenário, questionamos o Executivo acerca da existência de alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros com relação aos prédios que abrigam as escolas municipais. Em sua resposta, através do ofício número 198/2019, o prefeito limitou-se a informar que a expedição da alvará compete ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sem, contudo, informar o que de fato interessa, que é esclarecer se os prédios possuem ou não alvará de vistoria. Exposto isto, e complementando o requerimento supramencionado, requeiro seja oficiado o senhor Prefeito Municipal com cópia ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a fim de que se esclareça o que segue. 1. Os prédios das escolas municipais possuem alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros? Favor enviar cópia dos mesmos. 2. Alguma escola municipal não possui este alvará? Quais? Por quê? Vereador Rafael da Ípica. Em discussão, requerimento 219/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, novos vereadores, como já foi dito no requerimento 219/2019, nós estamos reiterando o questionamento ao Executivo para que o mesmo possa nos fornecer as seguintes informações. Se as escolas municipais, senhores vereadores, existe o alvará de AVCB com laudo técnico do bombeiro ou não. Eu digo isso, vereadores, que nós estamos preocupados com a segurança dos nossos alunos. Se as escolas têm saída de emergência, se as escolas atendem às normas do Corpo de Bombeiro, tudo isso, senhor presidente, novos vereadores, visando a segurança dos nossos alunos. E o mesmo informou que quem emite o alvará, ou seja, o AVCB, é o Corpo de Bombeiro e não a Prefeitura. Eu sei, nós todos sabemos disso. Que nós estamos pedindo ao Executivo
é que ele forneça o alvará de vistoria do Corpo de Bombeiro, dito AVCB. Então, espero que dessa vez o prefeito responda corretamente a esta casa, para que nós possamos acompanhar e discutir sempre, senhor presidente, a melhoria para a nossa população maringuense, em tese aqui, os nossos estudantes. Muito obrigado, senhor presidente. Encerra aqui a minha fala. Continua a discussão, requerimento 219/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantar. Aprovado o requerimento 219/2019. Requerimento número 220/2019. Em 23 de março de 2018, a Prefeitura realizou um leilão que, segundo o edital, seria para a venda de veículos utilitários, vans, caminhões, tratores e demais equipamentos sem uso, segundo informações prestadas ao requerimento número 126/18, de minha autoria. O valor total arrecadado com este leilão foi de R$ 380.360. Considerando o exposto e que nos termos regimentais, requeiro ao chefe do Executivo Municipal, através do setor competente, que nos informe o que segue. 1. A Prefeitura já utilizou todo este valor? 2. Se sim, a que destinou o uso deste valor? Favor especificar. 3. Se negativo 1, no que a Prefeitura pretende utilizar este valor? Aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração. Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 220/2019. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, na contramão de outros municípios que procuram adquirir caminhões, máquinas de terraplenagem, caminhões para entrega de água, limpa-fossa, nós vimos essa administração, pelo contrário, vender o que tinha, leiloar. Hoje está aí a população sem limpa-fossa, sem caminhão de água, sem nada. Veículos que a gente sabe que estão sendo utilizados aí em outros municípios. Veículos que saíram até andando. E eu vejo os funcionários falarem que faltava uma peça, era uma manutenção ou coisa parecida. Bem, mas resumindo, toda aquela frota da Prefeitura, adquirida em outras administrações, que ao invés de aumentar foram vendidas, entrou R$ 380.360 para o município. Então, uma das nossas funções aqui é justamente saber fiscalizar, cobrar e verificar no que está sendo empregado esse dinheiro. Daí, a finalidade desse nosso requerimento 220/2019, perguntando se esse valor corresponde ao que nós estamos informando e no que foi destinado esse valor, quando a gente sabe que os funcionários reclamam com justa razão que não estão nem tomando o café da manhã, está sendo recolhido o fundo de garantia dos mesmos. A gente sabe que no nosso PA está faltando até copinho de água. A gente sabe que a cidade está aí perdida no mato, nos buracos. Então, a gente quer saber, e é função nossa, é responsabilidade nossa, como o prefeito utilizou ou está utilizando o valor desses veículos que foram adquiridos, não na administração dele, em outras administrações, mas que foram vendidas na administração dele. Daí que eu peço, então, o entendimento e a aprovação dos senhores vereadores para com esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 220/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor vereador Túlio Camargo, eu gostaria aqui de anunciar o meu apoio ao seu requerimento. E justamente, estive pesquisando aqui, uma motoniveladora seminova, ano 2010, está no valor aí de R$ 180 mil. Então, nós temos aqui R$ 380 mil, teriam para comprar duas quase dessas máquinas. Então, nós esperamos que realmente, senhor presidente, nobre vereador, que o prefeito nos dê uma explicação aonde foi gasto esse dinheiro. Por que não adquirir máquinas? Nós podemos ver aqui Dona Catarina, Pitangueiras, bairro Sebandilha, que precisam de máquinas para dar manutenção nessas ruas. Nós podemos ver aqui diariamente, semanalmente, dezenas de indicações dos nobres vereadores pedindo manutenção nessas vias. E a resposta do Executivo é que estamos aguardando licitação para adquirir o serviço de máquina.
cascalhamento com a brita. E aí os nossos veículos sendo leiloados, caminhões, tratores, equipamentos, como o senhor muito bem aqui relatou. E aonde foi gasto esse dinheiro? Esse dinheiro tem que ser revertido à população mainiquense, seja ela, como São Roque acabou de adquirir, 2 motos niveladoras, 4 caminhões. Então, realmente, faz jus a sua colocação, que o município, infelizmente, está na contramão. Contramão do progresso, contramão da benfeitoria, contramão do que a população espera. Então, espero, vereador, que o Executivo nos responda e que justifique esses gastos, porque realmente, doutor Túlio Camargo, a população anseia, clama por melhoria, por mudança, e é isso que nós esperamos do nosso Poder Executivo. Isso é aqui minha fala, senhor presidente. Obrigado, vereador. Muito obrigado pela palavra. Continua a discussão, requerimento 220/2019. Não havendo ninguém mais a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 220/2019. Requerimento número 221/2019. Por meio das leis municipais números 3.608, 3.019 e 3.620, a Prefeitura Municipal efetuou a doação de áreas de terra às empresas Probal Indústria e Comércio de Artigos Esportivos Limitada, Homer Indústria de Materiais de Embalagens Limitada, ME, e Brajapinha Comércio de Materiais para Construção Limitada, respectivamente. Tais áreas situam-se ao longo da Estrada Antônio de Oliveira Santos, a popular Estrada do Sertanejo, e nas mesmas foi feita a terraplanagem do local com o corte e a extração de grande volume de madeira. Tendo em vista que a legislação que rege a doação de áreas para o desenvolvimento industrial estipula prazos e exigências para o recebimento da titularidade dessas áreas e buscando maiores informações a respeito, requeiro na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal, a fim de que esclareça: 1. Em que estágio se encontra o processo de doação das áreas doadas por meio das leis municipais número 3.608, 3.619 e 3.620, às empresas Probal Indústria e Comércio de Artigos Esportivos Limitada, Homer Indústria de Materiais de Embalagens Limitada, ME, e Brajapinha Comércio de Materiais para Construção Limitada, respectivamente. 2. Quais os prazos de cada uma delas para início da construção e instalação? 3. Quais os prazos para cada uma delas entrar em funcionamento? 4. Com relação às árvores que existiam naquelas áreas, o corte e a extração foi feito por quem? Pela Prefeitura ou por cada uma das empresas que receberam a área? 5. O produto da venda dessas madeiras ficou para quem? O município ou a própria empresa beneficiada? 6. A Prefeitura fiscalizou a retirada dessas árvores? Sabe o volume extraído e o valor auferido com a venda? Vereador André do Bar. Em discussão, requerimento 221/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 221/2019. Requerimento número 222/2019. Por meio da Lei Municipal 2.641, de 10 de fevereiro de 2006, a Prefeitura Municipal efetuou a doação de uma área de 102.377 metros quadrados para a instalação da empresa Sodecon Sociedade de Desenvolvimento de Concreto Industrializado Limitada. Referida área é situada na esquina da Avenida Alberto Cocosa com a Estrada Fabiano Fabiani. Posteriormente à doação, foi feita a terraplanagem do local com o corte e a extração de grande volume de madeira, que até hoje não se sabe que destinação teve, e na referida área foram apenas realizadas poucas obras de beneficiamento, tais como a colocação de alambrados e tubulação de concreto. Hoje, ao que parece, naquele espaço começa a ter início a instalação de uma outra empresa, que pela identificação constante no Maps do Google diz respeito às CAC, Soluções em Estruturas e Engenharia. Exposto isto, e buscando maiores informações a respeito, requeiro na forma regimental seja oficiado o prefeito municipal a fim de que esclareça: 1. Em que estágio se encontra o processo de doação daquela área? Houve processo de retomada ou não? 2. A empresa Sodecoin iniciou sua instalação no local? Se sim, no que consistiu? 3. A Prefeitura tem conhecimento de que hoje o local está se instalando a empresa SCAC, Soluções em Estruturas e Engenharia?
Houve pedido desta empresa à Prefeitura para suceder a empresa Sodecoin? 4. No que resultou a apuração quanto à poda e extração de madeiras naquele local? 5. A quem ou a que órgão foi direcionado os recursos provenientes da venda daquela madeira? 6. Houve responsabilização de alguém? Quem? 7. O município foi ou será indenizado pelos prejuízos que experimentou pela não concretização desta instalação? No que consiste essa reparação? Vereador André do Bar. Em discussão, requerimento 222/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 222/2019. Requerimento número 223/2019. Em 2011, após uma informação fornecida pelo Instituto Geográfico Cartográfico do Estado de São Paulo, IGC, de que a divisa entre os municípios de São Roque e Mairinque, próximo ao quilômetro 64 da rodovia Raposo Tavares, no bairro do Marmeleiro, não estava correta. A transferência da Prefeitura da Estância Turística de São Roque realizou uma nova demarcação, resultando na transferência de boa parte do Jardim Brasília e Marmeleiro para São Roque. Na época, essa alteração surpreendeu os moradores que, além de terem as denominações das ruas em que residiam alteradas, também foram notificados pela Prefeitura de São Roque a fazerem o recadastramento de seus imóveis residenciais ou comerciais. Em fevereiro de 2012, a Prefeitura de Mairinque entrou com uma ação civil contra a Prefeitura de São Roque e contra o IGC, questionando a alteração da divisa, processo número 000-1285-02-2012.8.26.0586. Ocorre que, desde a alteração da divisa, os imóveis localizados nesta área recebem todos os anos os carnês de IPTU das duas prefeituras, com a cobrança de impostos de ambas. Os moradores estão tendo dificuldades para o recebimento de correspondências e, em muitos locais, não sabem ao certo se seus imóveis estão localizados em Mairinque ou em São Roque. Diante do exposto, é que, nos termos regimentais, requer ao chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria de Assuntos Jurídicos, para que nos informe o que segue. 1. Em que fase se encontra o referido processo? Favor detalhar. 2. Já houve a realização de perícia técnica com novas medições para constatar se houve ou não alguma divergência? 3. Segundo moradores locais, serviços públicos como roçada, limpeza de canteiros e tapa-buracos foram prejudicados? O que a Prefeitura tem feito para amenizar essa situação? Peço encaminhar cópia reprográfica do mapa, no qual demonstra a atual demarcação e divisas desta localidade. Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 223/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, em 2011 nós vimos que houve aquelas mudanças em relação ao bairro Marmeleiro, uma parte passando a pertencer à cidade de São Roque, conforme o Instituto Geográfico Cartográfico. O que ocorre, senhor presidente, nós já tratamos disso aqui, é que muitos moradores continuam sendo bitributados, recebendo IPTU das duas cidades, uma cidade deixando serviços de limpeza, de tapa-buraco uma para outra, e ninguém correspondências muitas vezes não vão, porque é dado um CEP e, na verdade, o CEP é de outra cidade. Então, vem havendo um prejuízo, sem dúvida, para aqueles moradores da divisa entre as duas cidades. E a Prefeitura de Mairinque entrou, então, com uma ação contra a Prefeitura de São Roque, e a gente quer saber em que fase está esse processo, que é de número 1285-02-2012. A gente quer saber se já foi feita a perícia técnica para constatar se houve ou não alguma divergência e também como é que fica esse trabalho de limpeza, de roçado, qual a prefeitura que é responsável. Nós estamos perguntando também ao Executivo para que nos mande uma cópia reprográfica do mapa que demonstre realmente a divisa entre as duas cidades, porque nós vemos os moradores ali sem saber se hoje pertence a São Roque, se pertence a Mairinque. Isso também coloca em dificuldade o poder público, seja daqui, seja de São Roque, em relação à questão da saúde pública, do transporte e tantas outras coisas. Então, a finalidade desse nosso requerimento é, principalmente, podermos levar aqueles moradores da divisa uma segurança maior, especialmente no que diz respeito ao fato de estarem recebendo, muitos deles,
imposto predial territorial urbano das duas cidades. Então, eu peço a aprovação dos nobres pares. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Com a parte, vereador Kiyoshi Hirakawa, por 1 minuto. Eu gostaria de pedir permissão para assinar em conjunto esse requerimento, porque realmente essa história já vem de longa data. Sabemos de transtornos causados na região. Eu digo isso porque minha família tem um imóvel nessa localidade e realmente a história de mais de 60 anos foi quebrada com essa mudança de divisa. Nós, consultando o IGC, lá consta realmente que essa divisa está correta, porém, conversando com os moradores locais da época passada, eles afirmam que a referência utilizada para determinar a divisa física foi trocada, que lá tem Córrego do Pires e Córrego do Marmeleiro. A referência constante no IGC é Córrego do Pires. No entanto, houve uma troca de referência. Isso é o que os moradores antigos falam. Então, eu gostaria de assinar em conjunto, se Vossa Excelência Com todo permitir, prazer, vereador. para que nós tenhamos essa resposta de forma mais concreta possível. Obrigado. Tá certo. Para que nós tenhamos essa resposta de forma mais técnica, juridicamente falando, para que tenhamos, então, melhores informações para podermos levar aqueles moradores da divisa de Mairim e São Roque. Obrigado. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 200... Peço a palavra. Continua a discussão, requerimento 223/2019. Pede a palavra, por favor. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Nobre vereador Kiyoshi, o Córrego Pires que o senhor quer referir seria onde? No seminário? Tá. Então, hoje, Mairinque, a nossa conta de luz vem para o Mairinque, caminhão de lixo é Mairinque, a água que é a Saniágua, que segue a água ali, Mairinque, está entendendo? E tem casa recortada no meio. Essa briga que teve, foi fechada uma creche que tinha ali, o Dr. Túlio Camargo. Tá? Inclusive, eu chamei a TVT na época, tá? Eu nem era vereador ainda, tá? Porque a creche Rosas Bassi Dias, onde estudou meu filho, minha sobrinha, tá? De um dia para a noite, era Mairinque, de repente, cortou no meio, dizendo que o prédio pertencia para Mairinque, se não me engano, e a outra... os móveis seriam de Mairinque e o terreno seria São Roque. Cortou no meio. Aí eu peguei, chamei a TVT e aí foi entrado num acordo lá, que eles disseram que então São Roque tomaria conta disso aí, tá? E isso aí ficou um baita de um problema. Tanto é que está na justiça, né? Isso aí está na justiça para resolver. Como o nobre vereador Kiyoshi tinha o nome da rua lá que foi até mudado. Nobre vereador. E então é importante que ela assinar esse requerimento também. A maioria da população ali, que eu acho que quando o ex-vereador João Paulo, que é da cidade de São Roque, começou a mexer com isso, ele deveria fazer um plebiscito com a população, tá? Porque eu sei que o IPTU dobrou de preço. Tá? Tem gente lá que está muito bravo com esse valor do IPTU que tinha lá, e isso ainda está na justiça para ver se volta para Mairim, que não foi definido isso aí. Né? O dia que eu conversei na prefeitura, eles falaram que isso ia demorar muito, né? Para que fosse resolvido isso daí. E eu acho que tem que rever esse marco aí. Como muitas pessoas antigas, o seu Sadame, que era saudoso e querido, o seu Sadame, né? Que tinha o primeiro comércio, que teve o pai do nosso... nobre vereador Kiyoshi, o seu Sadame também foi vereador nessa Casa de Leis, na época o vereador não tinha salário também, residia ali, meu pai comprava no armazém do seu Sadame, e então se realmente essa marca é lá no seminário, então eu acredito que o GCE tem que rever esse negócio e voltar então, sei lá, no seminário, aí Marieta, tudo passa a ser Mairinque, não é? Uma parte. Toda. Com a parte, vereador Kiyoshi Hirakawa, por 1 minuto. Só para complementar a vossa explanação, realmente histórias de muitos anos foram esquecidas, né? Pessoas que trabalharam muito naquela região, né? Inclusive foi citado o nome do meu pai, que também teve suas ações efetivas naquele local lá, com várias, enquanto vereador, e não só ele, como muitos, né? A família Zucre, a família Moraes, tem tantas famílias lá que realmente trabalharam muito para que o bairro se
se desenvolvessem como está hoje. Né? Foi citado aqui a questão de serviços. Nós sabemos que a coleta de lixo, se não me engano, é feito pela empresa de coleta daqui do município de Mairinque. Energia elétrica também água também, se não me engano, Então, são serviços prestados à localidade que ainda é da competência do município de Mairinque. Então, realmente merece uma atenção especial quanto a esse questionamento, né? Para realmente resolver definitivamente a quem pertence realmente. Foi citada aqui a questão de mudança de nomes de ruas, de vias, e é verdade. A principal rua em frente, que margeia a rodovia Raposo Tavares, foi alterada. Não que quem hoje, né, foi homenageado não mereça, né? Não é isso. É que não pode, ou não pode ser, mas simplesmente houve mudança. Quando mudou de município, houve mudança de nome de denominação de rua. Então, realmente é um transtorno que deve ser considerado para, né, através de órgãos competentes, lógico, né, IGC, por exemplo, que faça uma definição perfeita. Isso aí. Obrigado. Tá. Também, eu quero sim assinar esse requerimento e para definir, tá? Para definir isso e ver se, por exemplo, a escola do bairro Marmeleiro pertence a Mairinque. Parece que aquela curva foi fazendo um zigue-zague nela, que parece que as coisas... E se você analisar o marco, tá? O marco disso aí, eu acho que deveria ter o pessoal de GCE vir e rever esse marco aí, tá? Concluo aqui a minha fala. Deus abençoe a todos. Continua a discussão, requerimento 223/2019. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Bom, em 2013 e 2014, a gente discutiu bastante esse assunto aqui na casa. Eu cheguei a também fazer um requerimento praticamente do mesmo teor, na época, para a prefeitura. O IGC é um órgão sério, né? Ele só precisa se atualizar. Eu acho que tem muitas novas maneiras de se compor os limites de um município. E na época, a gente tinha a mesma reclamação, né, dos munícipes preocupados com esse recebimento duplo de carnês de IPTU e etc. E nenhum dos dois municípios ganha com essa briga, né? Isso precisa ser resolvido. Na época eu já cobrava isso. Os prefeitos têm que sentar e discutir essa questão. Eu ouvi informalmente de uma pessoa da prefeitura, por exemplo, o vereador que hoje falou de histórias, né? Em que houve algum momento em que o pessoal do seminário ali não queria pertencer a Mairinque e foram pedir para que os políticos de São Roque, então, entrassem com um pedido de alteração. O fato é que a gente viu uma alteração em cima de um córrego que ninguém vê, enquanto que o córrego que todo mundo vê, que passa ali por trás da escola TCC, Tereza Cristina Caramante, passa ali por trás, margeia Raposo Tavares e passa depois do seminário do Marmeleiro, né? Ele corta ali a Raposo Tavares. Quer dizer, a gente vê esse córrego. Ele é o limite que eu acredito que deva ter sido, durante muito tempo, o que foi estabelecido para separar os municípios. Mas a gente gostaria muito de ver o fim dessa história de uma vez por todas, por conta desses munícipes que sofrem com essa situação. Pois não, vereador Kiyoshi? Com a parte, vereador Kiyoshi Hirakawa, por 1 minuto. Só para complementar a vossa fala, que na realidade a divisa realmente traçada no passado era essa que você falou, que corta realmente a propriedade do seminário. A pedido, né, segundo conta a história, que realmente houve um pedido por parte do seminário para que ficasse definido que seja São Roque. Então, contam, né, que de comum da política da boa vizinhança entre Mairinque e São Roque, ficou definida a divisa na Capela da Nossa Senhora Aparecida, que margeia a rodovia Raposo. E por muitos anos ficou assim, que é na avenida, a rua, né, Malenlane. Só que, infelizmente, o ex-vereador de São Roque mexeu, né, e acabou mudando para essa que hoje está marcado lá.
e causando esses transtornos todos. Então, a Obrigado. parte, vereador. Pois não, vereador. Com a parte, vereador Paulo Marrom, por 1 minuto. Então, inclusive, até nessa época, eu fui com o vereador André, o advogado Francisco, né, dessa Casa de Leis. Nós fomos até na Assembleia, né, o vereador André. Eu fiz um baixo-assinado lá com todo mundo do Marmeleiro, quando estava tentando mexer com isso, e 90% lá, 95% queria que continuasse para Mairim, como ainda está na briga, na justiça, isso daí. Aí, quando eu estava chegando lá, né, vereador André, lá na Assembleia, o pessoal desmarcou a reunião com a gente lá, quando nós fomos lá. Então, eu acredito que eu quero assinar assim, esse requerimento, e isso aí tem que ter uma definição, né? Até para... E ver esse... Igual eu sempre digo, a escola do bairro do Marmeleiro, se você vê os marcos, a casa de ração do Otair fica para cá, a escola fica para lá. A casa de ração é São Roque, e a escola que está para lá, pertence a São Roque. Vai entender esse negócio. Parece que foi fazer a marca assim, o que dá lucro fica para o São Roque, o que não dá lucro fica para Mairim, que parece que... Né, assim, deu para entender, mas então tem que ter... Concluo aqui a minha fala. Obrigado. Deus abençoe a todos. Então, para finalizar, vereador Túlio, eu também gostaria de assinar Pois não, vereador. esse requerimento e tem a nossa aprovação. Obrigado, presidente. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 223/2019. Com a palavra, senhor presidente. Concedão. Com a palavra, vereador André do Bar, por 5 minutos. Senhor presidente, senhor vereador, a gente fomos lá na prefeitura, sim, o prefeito de Mairim, que era o Denis Venero, fomos lá, todos os vereadores fomos lá, e discutimos lá com o Ifaneu, que era o prefeito de lá, e os vereadores de São Roque também. Eles disseram o seguinte: foi feita uma troca há quase 70, 80 anos atrás, dos antigos de Marmeleiro, que a divisa era lá embaixo nesse córrego lá mesmo. Aí foi trocado pela igrejinha, mas a angolana pertencia a Mairim, angolana. Aí, por causa do pessoal do vinho, eles fizeram uma troca. Pegou a angolana para Ganguera e cedeu aqui a parte do seminário para São Roque. Aí ficou a divisa na igrejinha. Aí discutimos lá, até falei com o tio Milton, que era vereador, que antigamente o fio de bigode era palavra, né? Antigamente, não tinha papel. E os antigos bateu a palavra que a divisa era na igrejinha ali. Aí, infelizmente, o tio Milton falou assim: vereador, fio de bigode não é palavra. Se ser documentado, mas naquela época não tinha documento. Quem tem palavra, tinha palavra, hoje já é garantida a palavra. Só que hoje a gente faz documento e pode rasgar o documento é uma coisa, e palavra é palavra, dos antigos lá. Então, infelizmente, o vinho lá que escolheu a angolana para eles, que é a parte boa lá em cima lá, e cedeu aquela parte para São Roque, para Mairim, aqui, na igrejinha. Mas se fosse a divisa certa mesmo, então nós temos direito também de cobrar a angolana para o nosso lado também, aqui em Mairim, fazer a medida certa. Que o córrego passa aqui no Marmeleiro, vai seminário, e sobe e passa lá na ponte de Canguera lá. Aquela ponte lá, que é a ponteão da linha do trem, aquele córrego acompanha a linha do trem certinha, onde estava a divisa de São Roque, de Mairim com São Roque. Quer dizer, então, a Golana precisa tudo para Mairim, então. Aquela parte da serva, tudo era Mairim. Então, infelizmente, era uma troca, esse eu ganhando nisso. Só que, infelizmente, agora eles vieram e levaram a outra parte para nós, para eles lá em São Roque, né? Então, está errado sim, e eu não posso concordar com isso também, não. Tem que brigar e vamos correr atrás disso daí. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 223/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu já gostaria aqui de deixar registrado o meu apoio e a minha aprovação ao requerimento 223/2019, de autoria do vereador Túlio Camargo. Doutor Túlio e vereadores, assim que eu assumi como vereador, fui muito cobrado a esse respeito. A população do Marmeleiro, Zico Country, temos ali o Marco, a Neuzinha, o Tião, que tem um estabelecimento, ele tem um bar, se eu não me engano, hoje uma lanchonete. O Marco, que tem uma serralheria que já fechou, porque ele recebia cobrança de tributos de São Roque e de Mairim. Então, para ele emitir o alvará, ele teria que pagar ali as suas tarifas, seus tributos na cidade de São Roque. Então, ele fechou as portas. Enfim, aquela população, Zé do Boi, grande amigo, grande companheiro, eles vêm cobrando este vereador desde o ano de 2017. E nesta ocasião que oferecemos uma propositura pedindo o agendamento de uma reunião com o então prefeito Cláudio Góes, né? Prefeito hoje Cláudio Góes, que foi negada. Foi negada e eles justamente
justificou, dizendo que há um processo sobre os mandos do Poder Judiciário, que era para aguardar a decisão, para ir sim nós tomarmos uma atitude. Mas é nesse sentido que eu acho que nós não podemos esperar de mãos atadas e o comércio lá fechando, e a população pagando IPTU em São Roque e Mairinque, não é verdade? Nós deveremos tomar uma atitude. É nesse sentido que eu manifesto meu total apoio ao requerimento do vereador Dr. Túlio Camargo, que nós possamos saber exatamente aonde é Mairinque, aonde é São Roque, para com conhecimento jurídico e técnico do vereador Dr. Túlio Camargo e o empenho de todos os vereadores dessa casa, buscar uma solução a esta população. É isso que eu espero, porque até agora a municipalidade, o executivo, doutor Túlio, não se manifestou. Está vedado sobre esse problema. Tem sim, o vereador André do Bar, o senhor, Paulo Marrom, Quioche e demais vereadores buscando uma solução. Mas nós enxergamos, infelizmente, que o executivo está na inércia. E a população do Marmeleiro sofrendo, pagando duplos impostos, tributos, e não sabe de quem cobrar a benfeitoria. Porque tanto São Roque como Mairinque dá desculpa. Do tapa-buraco, da limpeza, da roçada. E a população está lá. Infelizmente, a Deus dará. Mas parabéns pelo requerimento. Eu espero que, com a resposta desse requerimento, nós possamos estudar, viabilizar outra propositura e buscar juntos uma solução para essa população. Me dá uma parte? Não, vereador. Conceda a parte, vereador. Com a parte, vereador Paulo Marrom, por 1 minuto. Então, e até ver direito dessa marcação, porque ver a situação dos prédios, daquela rua Pedro Luiz Totti, que falaram um tempo que até lá em cima, na Pedro Luiz Totti, no recanto, seria São Roque, tá? E tem, pelo que falaram, então seria rever essa marcação. E como o IGCE foi lá, será que tinha alguém na gestão passada, da administração passada, engenheiro, alguém para estar acompanhando o pessoal do IGC, para pôr aqueles marcos lá? O Tair mesmo da Casa de Ração, ele levou uma multa lá gigantesca lá no comércio dele lá que teve lá, que eu até fui com ele na coisa lá, que está pagando até hoje, tá? De coisa que tinha, a documentação dele dobrou, triplicou, porque São Roque é instância turística. E por ser instância turística, o valor dos IPTU, das coisas, tudo é mais caro, tá? E eu vejo as ruas de São Roque lá, tá um mato danado, até ali onde a gente vira, que é um perigo ali para... Só mais uma parte? Pode mais uma parte? Obrigado, não, vereador. Até onde a gente vira ali, perto do ginásio da Vila Nova, está um mato danado. Imagina onde pertenceu São Roque, tá? Então, eu acho que quem paga as contas, quem mora no município, tá? Eu acredito que o ex-vereador de São Roque fez isso aí, eu acho que ele tinha que ter consultado as pessoas que vivem, que moram ali, para ver. Tanto é que não está decidido isso ainda, está na justiça. Pode ser que leve mais 10 anos para ser decidido. Mas eu acho que, na hora que for decidido, a justiça tem que ouvir a população do município, do bairro, que mora no bairro, para ver a questão da creche, Rosa Bacidia, que está lá, um pedaço Mairinque, um pedaço São Roque. Antes era só o pessoal de São Roque que usava, agora diz que não, pode ser Mairinque e São Roque, porque que mora ali. Então, quer dizer, nessa parte, ficou até melhor, o pessoal de Mairinque e de São Roque que usa a creche, né? E as questões também do município de Mairinque, que está arcando a população de Mairinque com caminhão de esgoto, de água, de luz elétrica, tudo isso. Tá? Obrigado pela parte, nobre vereador. Deus abençoe. Só para finalizar, senhor presidente, o que eu não consigo entender é como no passado permitiram que isso acontecesse. Mas, infelizmente, aconteceu. Agora, juntos, precisamos buscar a solução. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 223/2019. Senhor presidente, questão de ordem. Eu vejo a preocupação dos nobres pares com esse assunto, que é pertinente, preocupante, bitributação, todos sabemos que isso é, inclusive, inconstitucional. E eu quero deixar os colegas bem à vontade, para quem quiser, então, subscrever o nosso requerimento. Isso só vem fortalecer, enriquecer o requerimento. Então, fiquem totalmente à vontade, os nobres pares, para poder assinar ou não, subscrever ou não mesmo o requerimento. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 223/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento 223/2019. Requerimento número 224/2019. Considerando que o Poder Executivo já anunciou a licitação para a execução do serviço de manutenção de máquina
e cascalhamento nos bairros da cidade, considerando que a falta de manutenção das ruas nos bairros acabam trazendo transtornos para os moradores. Assim, nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado o chefe do Executivo a fim de dar informações. 1. Já houve a licitação? Se sim, quando a empresa iniciará o serviço? 2. Apresentar o cronograma detalhado de manutenção com máquina e cascalhamento nos bairros da cidade. Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 224/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, novos vereadores, como já foi dito aqui nesse plenário, a população do Pouso Alegre, Sebandilha, Sete Casas, Jardim Arco-Íris, Núcleo Santa Amélia, toda aquela região de Moreiras, Pitangueiras, Capuava, clama com a manutenção de máquina e cascalhamento. Já foi anunciado pelo Poder Executivo a licitação para aquisição desse serviço, mas até a presente data nada aconteceu. Então nós estamos cobrando do prefeito que peça em conta esse processo licitatório. Quando iniciará esse serviço nesses bairros que tanto necessitam? E que ele passe para esta casa, para este vereador, através desse requerimento, o cronograma do serviço de máquina e cascalhamento nas vias que tanto necessitam em nossa cidade, para que nós possamos exercer o nosso dever de fiscalizar e acompanhar todo esse processo para que a população tenha com a maior eficiência esse serviço prestado. Para que não seja uma simples manutenção com máquina e cascalhamento e pós uma garoa, uma chuva, a brita, o dinheiro, vá na rua abaixo, para que haja esse serviço corretamente exercido. É isso que eu espero e essa é a intenção do requerimento 224/2019. Uma parte, vereador. Conselheiro. Com a parte, vereador Kyoshi Hirakawa, por 1 minuto. Eu entendi a vossa explicação do requerimento, mas eu gostaria de sugerir que pudesse rever esse requerimento na sua formatação, né, na sua apresentação, porque aqui não deixa muito clara exatamente o que Vossa Excelência está pretendendo. Posso... Aqui assim, ó, considerando que o Poder Executivo já anunciou a licitação para a execução do serviço de manutenção de máquina e cascalhamento de bairros da cidade. Então, está falando aqui da manutenção de máquina e, posteriormente, o cascalhamento. Eu não sei qual a relação, né, que tem de máquina com cascalhamento, uma vez que não define o que é exatamente essa máquina. Vamos lá. Então, o que eu gostaria de sugerir para Vossa Excelência é que faça uma pontuação mais, né, detalhada, mais explicativo, se a máquina... pelo que estou entendendo, Vossa Excelência gostaria de explicar, né, apresentar serviço de... Com mais uma parte. Eu só vou finalizar a fala, depois o senhor pode pedir a palavra, só para explicar. Nós fazemos aqui requerimentos, senhor presidente, muito bem elaborados, com 3, 4 páginas, detalhando. E o Executivo responde da maneira que ele quer. Então, eu espero que de uma maneira simplória, simples, que dá para entender. Está aqui a pergunta 1, já houve a licitação? Eu espero, senhor presidente, nobres vereadores, entenda a colocação do vereador Kyoshi Hirakawa. É que o Executivo, com a máxima urgência, se ele não quiser responder, se ele quiser colocar aqui prejudicado, que assim seja, mas que ele efetue a licitação para aquisição do serviço de máquina, posteriormente, cascalhamento. Mas que ele possa responder, e mais do que isso, que esse serviço esteja à disposição da população. É isso que nós estamos cobrando. Eu entendi a vossa colocação, respeito-a, mas eu espero poder contar com a aprovação dos nobres pares, e na próxima elaboração nós conversaremos melhor, para que não haja esse tipo de dúvida, que o nosso objetivo, principalmente desse requerimento, é oferecer essa resposta à população que tanto anseia, tanto vê o meu gabinete, tanto reclama e reivindica nas redes sociais. Vereador Kyoshi Hirakawa. Mas fique à vontade. Eu só gostaria de contar com a aprovação dos nobres pares no requerimento 224/2019. E se o prefeito quiser responder, fica a ele o critério, a interpretação. Que eu deixei claro no requerimento anterior, no requerimento 100/2019, questionando o AVCB, Alvará de Vistoria dos nossos bombeiros. E ele respondeu que ele não fornece o AVCB. Então, se quando você detalha, explica, ele responde como quer, mas fica à vontade os nobres pares, eu não irei estender muito nesse assunto.
Fique à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Só uma questão de ordem. Eu entendi, eu acho que entendi o que o vereador Kiyoshi propôs aqui, vereador Rafael, porque o senhor colocou manutenção de máquinas, eu acho que é serviços de máquinas, né? No caso, máquina e cascalhamento. Aqui está como se fosse manutenção das máquinas. Isso, acho que foi um erro de digitação, né? Eu acho que é isso que ele quis propor, ele não quis ir contra o requerimento. Mas, continue a discussão, requerimento 224/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento 224/2019. Requerimento número 225/2019. Tendo em vista a divulgação dos novos horários da linha oriental pela empresa Jundiá, que estará em vigor a partir de 1/5/2019, os novos horários não estão respeitando o intervalo mínimo de 2 horas entre uma viagem e outra. Na parte da manhã, temos o ônibus às 8h30, e depois às 11h30, e depois à noite temos o ônibus às 18h30 e 23h10. O horário no período da noite é o mais prejudicial aos usuários, pois depois das 18h30 somente haverá ônibus às 23h10. Assim, faz-se necessária uma readequação para que haja ônibus nesse intervalo das 18h30 às 23h10 para melhor atender a população. Assim, nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado o chefe do Executivo a fim de dar informações. Requer que a Prefeitura verifique a possibilidade de readequar os horários de ônibus em intervalos de 2 horas entre viagem e outra. 2. Colocar o ônibus no intervalo de 2 horas entre uma viagem e outra a partir das 18h30. Em discussão, requerimento 225/2019. Com a palavra. Com a palavra, vereador Kiyoshi Hirakawa, por 5 minutos. Esse requerimento está bem redigido, porém, eu acredito que seja de ordem de indicação, uma vez que está propondo que a Prefeitura coloque ônibus no intervalo menor do que está sendo proposto. Então, isso aí acho que caberia perfeitamente com a indicação, sugerindo que esses horários sejam reestudados, de tal forma que possa adequar dentro do que foi dito no requerimento. E, além do mais, essa linha vai entrar em vigor a partir do dia 1º de maio, daqui 2 dias. Então, não sabemos exatamente como vai ser, né, como vai ser a logística dessa linha aí. Então, eu acredito que é um pouco prematuro de a gente tentar mudar esse horário. Tanto isso é verdade que eu conversei com o coordenador, diretor da empresa responsável por essa linha, já antecipando que poderíamos apresentar algumas sugestões, somente após a linha entrar em efetividade. Então, nesse momento, eu acho prematuro e poderíamos aguardar mais um tempo. Obrigado. Continue a discussão, requerimento 225/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Primeiro, eu gostaria de requerer o voto nominal a este requerimento, 225/2019. Depois, eu gostaria de alertar a colocação do vereador Kiyoshi Hirakawa. Este requerimento será aprovado ou rejeitado hoje, encaminhado ao Executivo. Amanhã, véspera de feriado, dia 1º ocorre a alteração. O Executivo terá 15 dias para responder este requerimento. 15 dias para estudar uma possível alteração. Eu acompanhei o sofrimento da população do bairro Oriental com a alteração da linha que passou pela Estrada do Camã. Garoava a população, as crianças, senhoras, senhores, desciam a pé na Estrada do Camã, iam até o bairro Oriental. Agora anunciou-se, depois de muita cobrança, a alteração da linha, a pedido de nós, vereadores, que passará não mais pela Estrada do Camã, mas sim pela Avenida Mitsuki. E essa alteração deixou muito bem claro que das 18 horas às 23 horas não terá ônibus. Então, é antecipando esse problema, que esse é o nosso papel com eficiência, tentar antecipar o caos.
o problema, para que a nossa população não sofra. Está muito bem claro aqui. Requer que a Prefeitura verifique a possibilidade, estou requerendo, pedindo ao mesmo, de readequar os horários de ônibus de 2 em 2 horas a partir desse horário. Então, eu não vejo, né, o porquê de transformar esse requerimento numa indicação. Tendo em vista, senhor vereador Kiyoshi Hirakawa, eu entendo o seu posicionamento, o senhor é um vereador já experiente nessa casa, está indo para o 2º mandato, e o senhor sabe muito bem como funciona os vereadores que cobram com um pouco mais de fervor o prefeito. O senhor sabe como ele vem tratando as indicações de nós vereadores que estamos cobrando ele com um pouco mais de fervor. Consequentemente, para rascunho, infelizmente, desrespeitando o instrumento que é a indicação nesta casa. Então, é visando, presidente, nobres vereadores, o anseio desta população, que é não ficar sem ônibus do período das 18 horas até as 23 horas. As pessoas que saem daqui do centro às 7 do serviço, vão esperar até às 11 para voltar para casa. Então, pensando nesse quesito, que eu espero contar com a aprovação dos nobres pares, e que a Prefeitura, que o Executivo, que o Prefeito, junto com a Jundiá, junto com o Departamento de Trânsito, junto com quem ele quiser, estude, senhor presidente, a possibilidade de não deixar essa população ficar sem ônibus, do período das 18 horas até as 23 horas. Porque quem vai sofrer isso não somos nós, vereadores. Quem vai sofrer a falta desses horários não é o prefeito, não é o secretariado, não é o diretor da Jundiá. Não é, é o povo que está aí, que paga seus impostos, que precisa da eficiência da máquina pública. Mas fica aí. Fica a critério dos senhores. Se quiser aprovar o requerimento, muito bem. A população do bairro Oriental agradece. Se quiser rejeitar e eu apresentar uma indicação, fica a critério dos nobres pares. Muito obrigado, senhor presidente. Isso é aqui minha fala. Continua a discussão, requerimento 225/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, peço ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kiyoshi Hirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André do Bar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Requerimento 225/2019, rejeitado por 7 votos a 5. Justificativa de voto. Justificativa de voto. Eu farei uma indicação ao prefeito, já que os nobres pares rejeitaram, com cópia para o gabinete de cada vereador que rejeitou, para que o mesmo possa acompanhar a resposta do Executivo e ver se, pelo menos, respeitando a sua base, ele responda e atenda o pedido. Foi com essa consciência que eu votei. A população precisa dessa resposta, precisa, senhor presidente, que nós, vereadores, façam o nosso serviço de antecipar o caos, o problema. No caso aqui, a falta de horário. Mas, felizmente, foi rejeitado o requerimento. Encerro aqui minha fala. Continua. Justificativa de voto, senhor presidente? Justificativa de voto. Eu só rejeitei esse requerimento, novo vereador. Me desculpe por assim dizer. Em respeito à questão que hoje, a propositura dele, eu acho que era uma propositura que realmente daria para analisar, daria para se pôr em questão e se discutir. Um requerimento, ele não demanda, de uma certa forma, a solução para o problema. É sim um questionamento. Ninguém aqui, pelo menos da minha parte, está contra a sociedade do Oriental. Muito pelo contrário, nós estamos sim cobrando, nós cobramos sim para que se colocasse essa linha em questão. Agora, a questão da prepotência, da arrogância, da forma na qual foi colocado, querendo, de uma certa forma, oprimir para poder que a gente faça a votação na forma na qual ele quer, por isso que eu votei contra, porque acho que é cabível sim de uma indicação. Não que a gente esteja contra o pessoal do Oriental. Muito obrigado, senhor. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 226/2019. Considerando que a Prefeitura anunciou a aquisição de novas vans
e veículos para transportar pacientes na área de saúde, e ainda há 2 veículos da Câmara Municipal de Mairinque que ficam à disposição do Poder Executivo. Considerando que muitos pacientes do município não estão conseguindo veículos para transportá-los para outras cidades sob a alegação de que não há veículo disponível na Prefeitura. Requeiro ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado ao chefe do Executivo com cópia ao presidente da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Mairinque, para que nos forneçam as seguintes informações. 1. Por que a Prefeitura não está disponibilizando as vans e veículos novos para levar os pacientes em tratamento para outros municípios? 2. Quantas vans e veículos novos encontram separados? Se sim, qual a justificativa? 3. Quais critérios a Prefeitura vem utilizando para disponibilizar transportes para os pacientes que necessitam de consultas e estão em tratamento em outras cidades? 4. Fornecer relatórios dos veículos que estão levando pacientes para consultas e em tratamento em outras cidades com o nome do paciente, data, horário, destino, local e nome do motorista. Vereador Rafael da Ípica. Em discussão, requerimento 226/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 226/2019. Requerimento número 227/2019. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Questão de ordem. Pela ordem. Eu gostaria que fosse arquivado esse requerimento. Houve um erro de digitação, por favor. A pedido do autor, requerimento 227/2019 está arquivado. Requerimento número 228/2019. Considerando que houve a aprovação de lei autorizando o prefeito a movimentar a conta do Fundeb em parceria com a secretária de Educação do município de Mairinque, considerando que há o Conselho do Fundeb que acompanha a aplicação das verbas na educação no município de Mairinque, é que, nos termos regimentais, requeiro ao plenário que seja oficiado o Conselho do Fundeb de Mairinque para que este informe à Câmara o seguinte: qual o valor total gasto com educação no município em 2018? Quanto foi gasto com pagamento de professores? Quanto foi gasto com manutenção e reformas das escolas? 4. Quais outros gastos e investimentos foram feitos em 2018 com as verbas do Fundeb 40%? 5. Foi elaborado o relatório com parecer sobre os gastos das verbas do Fundeb de 2018? Se sim, favor enviar cópia. Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 228/2019. Essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Então, na verdade, depois que a gente votou aqui as contas do município relativas a 2016, onde o relatório apontou uma série de questões relacionadas à educação, eu vou passar a acompanhar melhor principalmente a questão aí dos investimentos do município em educação e a manutenção e reforma nas escolas, né? Alguma coisa a gente acompanha, mas a gente sabe que existe o Conselho do Fundeb. Acabei de ver aqui no jornal que foi, né, uma nova gestão tá aí começando esse trabalho. Mas, então, estou pedindo a esse conselho que apresente um resumo dos seus trabalhos, né, do que se passa lá pelo conselho, para que todos os vereadores e comunidade possam tomar ciência dos avanços que a gente tem na questão da educação no município. Obrigado a todos. Continua a discussão, requerimento 228/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 228/2019. Requerimento número 229/2019. Considerando que houve a realização de uma reunião informativa sobre os trabalhos realizados pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Mairinque, a qual este vereador não pôde comparecer. Considerando que recentemente foi anunciado o fim dos trabalhos do mandato do Conselho Municipal do Idoso 2017-2019 e que houve a retirada do Fundo Municipal do Idoso da Lei Orçamentária Anual do município de Mairinque, considerando que existe a previsão de construção do Centro de Convivência dos Idosos através de convênio já há alguns anos,
é que, nos termos regimentais, requeira ao plenário que seja oficiado o chefe do Executivo para que este informe à Câmara o seguinte. 1. Quais as ações previstas na LOA de 2018 relacionadas às políticas voltadas para idosos e quais os valores previstos para essas respectivas ações? 2. Das ações previstas para os idosos para 2018, quais foram realizadas e quais os valores gastos? 3. Por que foi extinto o Fundo Municipal do Idoso? 4. Qual a formação no novo Conselho Municipal do Idoso? 5. Onde e quando será construído o Centro de Convivência para Idosos? 6. Quais as ações para idosos previstas para 2019 de acordo com o orçamento vigente? Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 229/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queriam se levantar. Aprovado o requerimento 229/2019. Requerimento número 230/2018. Esta semana fomos procurados por um cidadão residente na rua Roque Godinho, Jardim Brasília, o qual nos relatou que requereu da concessionária Saneaqua a instalação de rede de água e esgoto domiciliar em seu imóvel. Pelos serviços executados, a empresa cobrou-lhe a taxa respectiva parcelada em 3 vezes, que totaliza mais de R$1.000. Na cobrança é especificada também a cobrança de valor a título de recape de pavimento asfáltico. Ocorre, contudo, que a empresa foi até o local, executou o serviço e deixou os bloquetes. A rua é revestida desse material, amontoados na lateral da via. Anote-se que a via é íngreme, de modo que, se chover, será difícil para os veículos transitar pela via, podendo até mesmo aumentar os danos no pavimento do logradouro. Isto considerado, requer na forma regimental, seja oficiada a concessionária Saneaqua a fim de que nos esclareça. 1. Por que a empresa não realizou a recolocação dos bloquetes na rua Roque Godinho? 2. Se a empresa for promover a relocação, quando isso será feito? 3. Se acaso a empresa não for promover a recolocação, o proprietário será indenizado no valor cobrado correspondente ao recap? Vereador Paulo Marrom. Por uma questão de ordem, vereador, a data do requerimento, o ano, está errado aqui, né? Nós estamos em 2019 e está 2018. Tá? Se o senhor... Fica a critério do senhor. Eu estou colocando como presidente, mas fica a critério do senhor. Se o senhor quiser deixar ou quiser tirar, vai arquivar para arrumar. Mas coloca em discussão ou... Inclusive, eu acho que foi o erro da digitação da casa, colocou errado, mas até levei um desse aí hoje para Saneaqua, hoje não, foi sexta-feira. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Então, eu acho que deixar esse requerimento voltar, porque na sexta-feira eu já levei uma cópia, desta foi recebido pela Saneaqua na sexta-feira. Eu fui procurado pelo munícipe sobre isso aí. Inclusive eu fui acompanhar o trabalho do pessoal da Saneaqua quando estava fazendo isso aí. Eu fui lá, fui filmar o trabalho deles todos. Até um funcionário da Saneaqua falou que não era para filmar eles, era para filmar o trabalho. Eu falei, parece que já é a segunda vez que vocês estão mexendo nesse serviço. Então tudo bem, eu vou filmar o trabalho. E se vocês não terminar, eu volto aqui para ver. Aí, não terminaram, eles quebraram a calçada, no broquete, que é o broquete Algodinho, que é o broquete novo que foi feito, eles deixaram, está um barro lá, assim, uma terra vermelha, né? E um monte de broquete amontoado na calçada e a calçada quebrada também. Então, eu fiz esse requerimento e fui até a Saneaqua. Aí, chegando na Saneaqua, fui muito bem recebido lá, tá, pelo engenheiro Vitor, tá, e me prometeu, falou que essa semana que entrava, me receberam, fui muito bem recebido pelos funcionários e disse que vão resolver o problema. Então, a hora que eles resolveram o problema, igual eu sempre falo, eu sou bom para pedir,
Mas eu faço questão de agradecer quando o pedido é atendido. E a hora que eles arrumarem esse problema, eu volto lá para mostrar os serviços arrumados, os broquetes colocados no local, a calçada arrumada, e agradeço. E agradeço a empresa por ter feito o trabalho. Então, é igual eu sempre digo, né? Eu gosto que solucione o problema para a população. Tá? Então, a hora que eles voltar, e volto a dizer, a empresa me atendeu muito bem lá, mas só não basta atender muito bem, tem que resolver o problema. Tá? A hora que resolver o problema, volto lá, se não resolver, eu vou ficar cobrando até esse problema ser resolvido. Não é? Então, desde já que concluo a minha fala e Deus abençoe a todos. Como o vereador não pediu para arrumar, continua a discussão, requerimento 230/2018. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Rodrigues, por 5 minutos. Só gostaria de manifestar apoio ao novo vereador, apesar que a digitação já dá para ser corrigida, mas acho que o senhor tem total razão, novo vereador. Essa empresa Saneaqua, que está aí já há praticamente 10 anos, 9 anos já está aí, ela realmente faz esse tipo de serviço. Eu conheço a rua lá muito bem, uma rua muito íngreme, na qual eles deixam aberto o buraco, lá como se pode dizer, ou a vala, e geralmente deteriora toda a pavimentação decorrente, no caso, quando está se descendo. E não é só isso que ela está fazendo. Inclusive, vou fazer um requerimento para ela, a respeito da escavação que elas estão fazendo nas ruas, segundo para fazer o tratamento de esgoto, e está lá aberto. Ontem mesmo eu fui lá no Jardim Nova Esperança, e lá eles cavaram, está lá abandonado. Jogam lá aquele cascalho em cima lá, é um outro tipo de serviço, mas é um tipo de serviço relacionado à Saneaqua. Então, acho que a Saneaqua, de uma certa forma, ela nunca cumpre de maneira adequada o contrato que está aqui em Mairink, que, na verdade, é um contrato mal feito, mal elaborado, que foi colocado aí por decreto, que todos sabem, que já causou diversos danos para Mairink. Hoje, todos nós aqui sabemos que Mairink foi bloqueado, parte do dinheiro dela, da nossa receita, por causa da Saneaqua, porque deixou de cumprir com a sua obrigação, que era fazer o tratamento de esgoto, já há quantos e quantos anos atrás. Então, é uma empresa que, de uma certa forma, não atende à municipalidade. É um contrato, como na última segunda-feira, nós saímos daqui, discutimos até, de uma certa forma, ali com os meninos do Parque das Rosas, que só pegou o filé, como dizendo em meias palavras. Só pegou a parte boa de Mairink. E a sociedade fica aí à deriva. Então, e não presta um serviço de qualidade. Cobra caríssimo. Na reunião que nós lá tivemos, eu indaguei muito bem a eles. O porquê que eles cobram tão alto para fazer uma ligação de água e esgoto e deixa lá aberto, por semanas muitas vezes. Na rua Antônio Donadon tem outro lá. Se você for andar em Mairink, não é só uma, ou duas, ou 10 que tem. Existem várias valas no município feitas por essa empresa que não cumpre com seu papel de maneira adequada. Hoje a nossa pavimentação, que já é uma pavimentação velha, por sinal, ainda está mais prejudicada ainda por causa de quem? De uma empresa que vai lá e faz aquelas montas de costela de vaca lá. Aqui na Avenida Conselheiro Francisco de Paula Mairink, vocês podem contar, se não tiver 30 recapinhos deles, aquele mal feito, eu mudo de nome. Porque é um serviço muito porco. Então, acho que nós temos, sim, de uma certa forma, cobrar. É a nossa obrigação. Eles não gostam de prestar, falar que cobra a menor taxa de água da região, referente às demais aqui. Por que eles não falam os defeitos deles? Por que eles não falam por que eles cobram tanto? Está em contrato. Está em contrato porque a Arcesp regula os valores. Quem estipulou esses valores? A população de Mairink não estipulou isso. São Roque, pode fazer um comparativo do valor que é São Roque para ligar uma água e um esgoto. Reduz menos da metade. Então, nós não podemos aceitar mais que essa empresa fique aí com um contrato sob júdice e causando diversos danos para o município. Eu tenho o meu apoio aqui, vereador, no requerimento. Eu acho que nós temos que cobrar dessa empresa aí, que alguns vereadores já falaram que é uma empresa picareta aqui. Então, eu acho que ela tem um compromisso de cumprir com esse contrato, mesmo que seja um contrato que, na minha opinião, é um contrato fraco, um contrato que não atende às demandas do município, mas pelo menos onde ela deteriora, ela tem que cumprir da maneira correta. Porque eu sei lá da rua como que foi feita, foi colocado bloqueio lá há pouco tempo, é uma rua muito íngreme, já levei vários tombos de moto ali quando eu entregava gás, e depois que está feito o serviço, vai o outro lá, vai estragar. Então conta com o meu apoio nesse requerimento. Muito obrigado, encerro aqui a minha fala. Obrigado, nobre vereador, e peço a aprovação... Continua a discussão, requerimento 230/2019. Peço a palavra. Você já pediu.
Já pediu a palavra. Não havendo mais ninguém a discutir, eu coloco em votação com a ratificação aqui do conceito, né, segundo a nossa assessoria passou, assinada pelo vereador Paulo Marrom, a partir de agora, requerimento 230/2019. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queriam se levantar. Aprovado o requerimento 230/2019. Requerimento número 231/2019. Tendo sido constantemente procurado por atletas e demais munícipes indignados com a falta de manutenção nos campos de futebol e quadras poliesportivas de Mairinque, nesse sentido, pedimos ao Executivo Prefeito para que realize serviços de conservação, manutenção e revitalização. Não tem faltado, como se pode verificar nas indicações 320, 321, 370, 520/17 e 943, 1110, 1111, 1112/18. Os campos necessitam do plantio de novo gramado, reforma de vestiários, instalação de iluminação, alambrado, mobiliário urbano, entre outros equipamentos. Há relatos de que nenhum simples serviço de roçada tem sido realizado pela Prefeitura, prejudicando as atividades esportivas por causa do mato alto que toma conta dos gramados. Com as quadras poliesportivas, o cenário é ainda pior, como se pode verificar nos bairros Marmereiro e Vila Nova Granada, onde esses equipamentos, além de estarem sem nenhuma manutenção há anos, estão fechados para o uso da população. A fim de amenizar essa situação e ajudar o Executivo Municipal, asseguramos R$80 mil no orçamento de 2018, via emenda número 59/17, de minha autoria, projeto de lei número 43/2017 do Executivo, a qual foi incorporada pelo próprio prefeito no texto definitivo da lei municipal respectiva, lei número 3.563/17, com o objetivo de que fosse realizada a reforma na quadra poliesportiva Carlos Cibota Filho, o que infelizmente não aconteceu. O objetivo é levar melhores condições aos atletas mairinquenses, estender as possibilidades aos jovens iniciantes e fomentar novos projetos de esporte amador. Por essa razão, é que, nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requer ao chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, para que nos informe o que segue. 1. A Secretaria já elaborou projetos visando a revitalização desses campos e quadras poliesportivas? Se sim, favor fornecer cópia do projeto e planilhas de custo. Se negativo, qual a razão da inércia em realizar projetos esportivos? 2. A população terá esses equipamentos esportivos revitalizados? Se sim, para quando? 3. O que impediu a realização da reforma da quadra do Marmereiro, uma vez que os recursos foram assegurados pela referida emenda? Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 231/2019. Com a palavra o vereador Túlio Camargo por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, é mais um requerimento nosso, pode se tornar até cansativo nós batermos sempre nessa tecla, mas nós não podemos aceitar ver de braços cruzados o abandono que se encontra os nossos campos de futebol, as nossas quadras, tudo isso já consumiu dinheiro público e nós sabemos a importância do esporte na vida das pessoas. E eu fico muito triste quando vejo um campo, por exemplo, ali das Três Lagoinhas, do Jardim Flora e outros tantos extremamente abandonados, como o campo do Jardim Vitória, ali com os vestiários tudo abandonados, alambrados, rebentados, mato, precisando se trocar até o gramado. E a gente sabe das pessoas que trabalham, que lutam o esporte, o futebol de várzea, as pessoas querem praticar o seu futebol no fim de semana. A gente sabe o quanto é importante esses campos, se tivéssemos aí professores dando aula efetivamente para nossas crianças, aulas de futebol, como já aconteceu no passado. E a gente sabe que isso demanda um custo muito pequeno para o município, tendo em vista os benefícios que traz. O esporte é, antes de tudo, vida, o esporte é, antes de tudo, saúde, é lazer, é entretenimento, é tirar, muitas vezes, as crianças de um caminho errado. Nós sabemos a importância do esporte para se aumentar a imunidade das pessoas, para reforçar o sistema cardiorrespiratório, abaixar a pressão, combater o colesterol.
a glicemia e tantas outras finalidades que o esporte traz. Quantos jovens aí começam praticando seu futebol e depois se tornam atletas profissionais. Então, senhor presidente, que nós mais uma vez estamos através desse requerimento. O requerimento diz respeito a fatos. Não se vislumbra aqui nada mais do que fatos que aí estão. Fatos existentes no dia a dia, como nós estamos vendo, em relação aos nossos campos e às nossas quadras. E eu sei que é pedir muito para essa administração que se façam novos campos, que se façam novas quadras. A única coisa que a gente pede, senhor presidente, é que se dê uma manutenção a esses locais esportivos de nosso município que estão totalmente abandonados. Nós já não temos mais aqui o nosso horto que está lá abandonado totalmente, nós já não temos mais ali a FEPEMA, o SESI a gente não sabe se vai construir, se não vai. Então, realmente não há entretenimento nenhum, pelo menos o esporte eu acho fundamental, que o administrador público veja isso com bons olhos, já que outras áreas estão aí praticamente paradas, sem andamento, pelo menos em relação ao esporte, que eu acho que é fundamental também. Daí que eu peço, então, aos nobres pares, que observem, vejam ali a quadra da Nova Mairim, que tristeza, que lástima que está aquele abandono, e tantos outros pontos esportivos que nós temos aí. Daí a finalidade desse nosso requerimento, perguntando, questionando ao prefeito, até porque já fizemos várias indicações nesse sentido, se vem havendo algum projeto da parte dele, no sentido de revitalizarmos esses campos, essas quadras, para que a nossa população possa praticar mais esporte. E quando eu falo aqui a população, é porque serve para os jovens, para as crianças, para os adultos que trabalham, até para as senhoras que também precisam, necessitam de praticar o esporte. Isso a gente vê diariamente aí nos meios de imprensa, os médicos sempre incentivando a prática de exercícios físicos. Então, fica aí esse nosso requerimento e esperamos que o prefeito, se aprovado esse requerimento, nos dê uma resposta satisfatória, uma resposta que realmente nos traga informações sinceras, verídicas, se ele pretende fazer alguma coisa em relação a essas áreas esportivas ou não. Então, ele pode dizer, olha, isso aí não é prioridade minha, isso daí eu não vejo com bons olhos, mas a gente precisa de uma resposta definitiva, porque é muito triste vermos essas áreas esportivas em total abandono em nosso município. Eu entendo que cabe à Secretaria de Esporte não só fazer um joguinho de futebol de salão para engresver ali na quadra da Vila Sorocabana, mas sim difundir mais o basquete, o vôlei, a natação, principalmente o futebol, que está aí, é um esporte bastante abrasileirado. Então, eu peço aos nobres pares que a aprovação desse requerimento, o entendimento para com esse requerimento, e esperamos realmente uma resposta satisfatória do Executivo. Senhor presidente, é o que eu tinha a dizer. Obrigado. Continue discussão, requerimento Peço a 230. palavra. Continue discussão, requerimento 231/2019. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Nobre vereador Dr. Túlio Camargo, você tem meu apoio nesse requerimento, que desde o início do meu mandato, eu estou lutando para aquela quadra do Marmeleiro, a quadra Carlos Ribota Filho, tá? Até estou lutando para que aquela quadra seja reformada. Parece ter um problema de documentação, se eu não me engano, lá, de desmembramento, parece, do campo e da quadra, parece que tinha isso aí. Eu estou cobrando, inclusive, vários campos também, Campo da Vitória e vários outros campos que tem indicação de ser vereador também, tá? E que precisa ter tido manutenção nesses campos, tem que ter manutenção, porque quem investe no esporte, investe na saúde e na educação do cidadão. E volto aqui a repetir, desde o início do meu mandato, estou na luta para que aquela quadra do bairro do Marmeleiro, Carlos Ribota Filho, seja restaurada, né? Então, se o nobre vereador tem meu apoio, dou a parte. Com a parte, vereador Túlio Camargo, por 1 minuto. Obrigado, vereador. Em relação à quadra do Marmeleiro, eu mencionei aqui uma emenda de minha autoria, de número 5917, ao projeto de lei 4317, que foi incorporada pelo Executivo, uma emenda minha aprovada pelos nobres pares desta casa, de R$80 mil, isso para o ano 2018. Então, a gente quer saber também como o prefeito está utilizando esse recurso, R$80 mil, se ele vai usar em outra coisa, que seria um desvio de finalidade.
Então, 80 mil já foram destinados ali para uma reforma. Talvez não seja o suficiente, mas é um bom começo. Obrigado pelas palavras, vereador, e pelo apoio. Tá, inclusive nesse, acho que deve ser nesse ano, se eu não me engano, na lei do orçamento da LDO também tinha uma emenda de 20 mil da autoria desse vereador que eu queria destinar também para essa quadra, só que o nobre vereador Túlio já tinha destinado. Aí eu fiz o pedido para que fosse na escola do bairro do Marmeleiro, só que a diretora de lá falou que estava tudo normal, que não precisava, a diretora Edna, e eu peguei e pedi que fosse indicada na escola Márcio Camargo, lá de cima também, tá? Essa emenda de 20 mil, mas no orçamento também que tinha, que acho que foi nessa mesma época, eu também pensei, se aquele ginásio for arrumado, é útil para as crianças da escola, do bairro do Marmeleiro, para todos, faz muita falta ali. Então, então, nós estamos na luta, eu, o vereador Túlio, acho que todos os vereadores também, acho que já deve ter feito indicação para esse ginásio, para que seja, tanto do Marmeleiro como muitos outros que tenham. E acredito que, na medida do possível, acho que o Executivo irá atender o pedido dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Concluo aqui a minha fala e Deus abençoe a todos. E pode contar com o meu apoio nesse requerimento. Obrigado, doutor Túlio. Continua a discussão, requerimento 231/2019. Essa palavra. Com a palavra, vereador Rodrigues, por 5 minutos. Só gostaria de manifestar apoio ao requerimento do vereador Túlio Camargo e dizer o seguinte, eu fiquei 4 meses como vereador em 2013 e fiz uma visita a praticamente todos os campos de futebol de Mairinque. Visitei o campo do Vitória, que já estava em total estado de abandono, visitei o campo do Três Lagoinhas, visitei o campo do Zé Cabelo, visitei o campo do Flora, enfim. Praticamente todos os campos de Mairinque eu visitei. E há poucos tempos atrás, nós fomos em Brasília e eu fui lá em obras e procurei investigar todos os campos de futebol de Mairinque para tentar buscar emenda. Eu conversei com o secretário de esporte, ele tem um projeto que ele pensa a 1000 por hora, né? Que ele gostaria sim de fazer um bom trabalho, eu tenho certeza disso, que ele é muito competente nisso, nesse quesito, nessa questão. Ele se esforça o máximo para poder fazer o melhor. E ele tinha um projeto de fazer uma revitalização, não só nas quadras, mas também nos campos. Mas como eu já citei aqui, eu fui lá ver, só o campo do Flora tem matrícula. Eu não sei como que conseguiu vir uma emenda para o campo Três Lagoinhas, mas como já tem uma emenda lá, não pôde vir mais. Então eu fui lá procurar saber, porque como eu fui em Brasília, eu fui no Ministério da Cidadania, que foi extinto o Ministério do Esporte, então hoje essa pasta está dentro do Ministério da Cidadania, e eu fui lá, de acordo com o projeto do secretário de Esporte, fica em torno de R$700 mil para fazer uma coisa bonita, ficaria uma coisa que atenderia toda a população de Mairinque, no campo do Flora, que é um campo que tem uma logística teoricamente boa, a localidade é boa, daria até para fazer arquibancada, fazer uma quadra poliesportiva. Eu copiei essa ideia, eu não vou mentir para vocês, do prefeito de Santana de Parnaíba, que vocês conhecem até ele. Ele fez uma praça de recreação, tipo como fosse um centro recreativo na cidade dele, que é de se dar inveja. Está lá para todos verem. Né? Então, tem que ter planejamento, tem que ter matrícula, tem que ter tudo para tentar ver se tem um convênio, tentar buscar um convênio para se fazer uma aplicação de alto custo, para tentar trazer algo de qualidade para a sociedade. Com o orçamento que nós temos, nós sabemos que, às vezes, mesmo que supera a estimativa de arrecadação, mesmo assim não supre todas as demandas. Sempre eu faço um comparativo, que talvez seja um comparativo que, obviamente, que ele não é verdadeiro, mas é um comparativo assim. Eu vejo o orçamento de Mairinque como se fosse um pai de família que ganhasse R$ 1.470, que no caso foi o ano passado. E aí aumenta 2%, vai para 1.500. Resolve a situação? Não resolve, continua praticamente as mesmas, porque existe inflação, existe aumento de tudo nesse país, um país que até agora não demonstrou nada, não estou aqui para poder criticar o presidente que ganhou, ou quem que seja os ministros, quem que seja, mas acho que o país precisa dar sinal para que a sociedade, para que o país abra, ele tem que tentar abrir uma política expansiva para poder tentar melhorar as condições para que os empresários venham investir no país e aí, assim, aumentar a renda.
porque aí, subsequentemente, todos os municípios do estado vão arrecadar menos, se é um país que não gera emprego, se é um país que não passa confiabilidade aos investidores de fora. Então, eu acho assim, Mairinque teve um pequeno aumento na arrecadação? Teve. Não estou fazendo defesa do prefeito. Precisa, sim, reaver a questão de todas as quadras. Teve aquele vendaval que derrubou a parede do ginásio de esporte da Nova Mairinque. Tem que concluir aquilo lá. O do ginásio de esporte do Marmeleiro, já fui lá várias vezes. Foi feito, lavaram lá, mas não resolve a questão. Tem ali também, acho que uma questão judicial, desde a administração lá que finalizou em 2008. E tem os outros campos, como eu já citei aqui, vários deles aqui, que precisa, sim, de manutenção. A sociedade precisa disso. Eu tenho uma sobrinha que ela é professora de educação física e ela fica muito feliz quando ela vê uma criança, um adolescente que deixa as drogas, que deixa o mau caminho, enfim, e agrega, se integra ao esporte, porque esporte, como sempre diz, é saúde, esporte é vida. Todo o dinheiro, R$1 que é investido em educação, ou que seja em esporte, é economizado, segundo as estatísticas, R$4 em saúde. Então, tem meu total apoio nesse requerimento, conta com o meu apoio, e vamos trabalhar junto para tentar sanar os problemas do município. Obviamente que nós não vamos resolver todos, mas se nós podemos, pelo menos, minimizar alguns, eu acho que a gente pode deixar aqui, sair daqui de uma cabeça erguida, de cabeça mais fresca. Obrigado, senhor presidente. Conta com o meu apoio, no vereador. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 231/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, vereador Dr. Túlio Camargo, eu já gostaria aqui de manifestar o meu apoio ao requerimento 231/2019 e dizer que me traz ainda mais preocupação, tristeza, saber que desde 2013, como relatou o vereador Rodrigues, esses problemas já estão postos. A gente vê que até agora nada aconteceu, os campos encontram-se abandonados, as quadras poliesportivas seguem no mesmo contexto. E uma preocupação que sempre me acende, com muito fervor, vereadores, é que eu vejo que a nossa juventude, hoje, grande parte dela, estão caminhando para uma depressão. Grande parte da nossa juventude. Estou baixando estudos para fazer requerimento ao Executivo, à Secretaria de Educação, de Saúde, que eu recebi já em meu gabinete, doutor Túlio, algumas mães relatando que seus filhos, na idade de 15, hoje uma menina de 19, estão com uma profunda depressão, porque eles buscam um primeiro emprego, buscam uma oportunidade no mercado de trabalho e não encontram. E esse trabalho paralelo que deveria fazer o governo, a municipalidade, que ajuda, sem sombra de dúvidas, a educar, a formar bons cidadãos, que é o esporte. O futebol, o atletismo, qualquer tipo de esporte, ajuda a formar um cidadão melhor. É nesse contexto, doutor Túlio Camargo, que eu aprovo este requerimento e aguardo do Poder Executivo, do Departamento de Esportes, esse cronograma de revitalização, de reforma das quadras poliesportivas e dos campos. Uma simples roçada. Temos uma empresa aí que recebe milhões de reais, né, para fazer o serviço de roçada. A gente vê que os nossos funcionários públicos estão fazendo esse serviço, a empresa até a presente data nada se faz, nada. Então é nesse contexto que eu estendo a minha preocupação a essa juventude que não consegue se encaixar no mercado de trabalho porque falta oportunidade, e um auxílio, que seria o esporte, para ajudar a fortalecer a mente, fortalecer o seu físico e o seu psíquico, hoje em nosso município, infelizmente, está deixando a desejar. Concedo a parte a Vossa Excelência. Com parte, vereador Túlio Camargo, por 1 minuto. Obrigado, vereador. Imagine a minha tristeza, eu que tive a oportunidade de, junto com o Gemente, inaugurar o campo das Três Lagoinhas, do Flora, da Nova Mairinque, da Granada, e hoje foi um prefeito que não precisou se preocupar com matrícula ou não, foi lá e fez. Fez e
durante muito tempo as pessoas praticaram esporte e ainda praticam, mas dando manutenção. Eu vejo ali o Russo dando manutenção no Flora, mas tudo por conta própria. Os campeonatos de Mairink, tudo feito pelos atletas, sem apoio nenhum. É claro que nós não podemos comparar Mairink, eu conheço lá o prefeito Elvo, conheci muito o Silvinho Peccioli, é uma outra arrecadação, são recursos fabulosos que esse município recebe, como o Barueri ali do lado, mas manutenção, cuidado, um roçado, uma pintura no vestiário, eu acho que isso é o mínimo. Se nós não pudermos, né, esperar isso da administração, então podemos fechar tudo, ir embora para casa, parar tudo, entregar, jogar a toalha, porque é o mínimo. E, em contrapartida, realmente, Vossa Excelência tem razão. Só para terminar, o retorno é muito grande. Eu falei aqui de algumas enfermidades que o exercício, a prática de esportes combate, mas, sem dúvida, a doença hoje, o mal do século é a depressão, são as doenças mentais, a obesidade, que é a preocupação também das pessoas. Enfim, investir no esporte é diminuir o investimento nos veículos, como nós já dissemos aqui, que tem que se deslocar para outras cidades, levando pacientes, diminuir os gastos com mais médicos, diminuir os gastos com remédios, enfim. Se o prefeito analisar um pouquinho, ele vai ver as vantagens que é investir no esporte. O pouco que se pode investir, mas o resultado é muito grande. Obrigado, vereador, pela parte. Investir no esporte e deixar o jovem, a criança, longe do hospital, longe da marginalidade, longe das drogas, e hoje, né, essa doença que está crescendo, infelizmente, longe do suicídio. Hoje tivemos uma notícia de um jovem que pulou aqui da ponte da Tomás Natália. Eu não tenho mais informações precisas, mas para você ver que, infelizmente, essa é uma doença que vem crescendo e muito. E aí fica o alerta ao Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 231/2019. Eu quero aqui pedir a palavra. Eu quero já endossar e corroborar junto com o requerimento 231 do vereador Túlio Camargo e aqui declarar o meu apoio a este requerimento. Durante muito tempo eu fui um atleta, disputei vários campeonatos de amador aqui na cidade de Mairink e vejo hoje, não só nessa fase, mas como o vereador Rafael da Ípica falou que a quadra da Nova Mairink está fechada desde 2013, a quadra da Nova Mairink está fechada desde 2009. Essa quadra está fechada. A quadra do Marmeleiro, da mesma maneira, está fechada praticamente no mesmo tempo essa quadra. Porque eu, no ano de 2005, 2006, 2007, eu jogava direto ali na Nova Mairink, e como eu moro naquele bairro, sou sempre cobrado pela população, né, daquela quadra. E assim como o Rodrigues falou, nós fomos a Brasília, levamos ali, aquela quadra ela tem matrícula, o valor ali não fica um valor muito alto para a reforma daquela quadra, com R$500 mil ali você consegue reformar aquela quadra, reformar os vestiários, fazer algo diferente. Sabemos da dificuldade porque ali ela é mais baixa do que o nível da Raposo Tavares, então a água volta tudo para dentro da quadra, né? Mas se elaborar um projeto bem feito, se fizer algo diferente, eu tenho certeza que aquela população do bairro Nova Mairink, Nova Esperança, Jardim Flora, Secap e até a parte B do Cruzeiro, ela consegue ter um espaço onde as crianças podem estar jogando. Quero aqui também, né, como está falando de esporte, parabenizar, né, como o vereador Rodrigues disse, o Departamento de Esporte na pessoa do secretário Marcelo e do professor Vicente Feitosa, que mesmo com as dificuldades tem feito um trabalho nos campos que estão abertos, né? O Vicente está dando treinamento para as crianças no bairro Granada e no bairro da Nova Mairink. Todos os dias eles estão lá treinando as crianças. Lógico, tem o Vitória, tem o Jardim Flora, tem outros campos. O campo dos Três Lagoinhas também, que é um excelente espaço. E eu tenho certeza que, com o empenho de todos nós, né, com essa dedicação, nós conseguimos tentar buscar emendas para o município. O vereador Túlio Camargo falou do momento bom de Mairink, né? A década de 80 até 92, 95, foi uma época excelente. Mairink era o terceiro município com renda per capita no estado de São Paulo.
Então era fácil fazer com dinheiro público. Se tinha, não precisava ter documentação de terreno para se fazer. Hoje nós precisamos de emenda parlamentar para fazer. E o governo do Estado ou o governo federal não libera renda, não libera emenda para o município se não tiver matrícula. Não existe possibilidade. Nós sabemos disso, sabemos das dificuldades. O vereador Bila lutou durante muito tempo pelo campo da Granada e lá tem matrícula. Veio a emenda, foi feito um trabalho ali e a população existe o campo ali. Então, quero aqui endossar esse requerimento, concordo com a fala do vereador Rafael da Hípica. Os jovens hoje precisam de ter algo para tirar eles das drogas, da depressão, porque se nós formos ver os nossos jovens hoje, eles não dizem que mudou. Na nossa época, se tinha campo de futebol, mas se tinha rua para não jogar taco. Melê, 3 dentro, 3 fora. Basquete, brincava de vôlei na rua. Hoje a molecada ela não faz isso. Hoje a molecada ela fica um vício da internet, no celular, e aí vai caindo para essas coisas, infelizmente. E eu creio que com o esporte tudo isso pode mudar. Com a parte, o vereador Rafael da Hípica, por 1 minuto. E só para incrementar que esse serviço prestado pelo município, pelo Departamento de Esportes, é extremamente importante. Nós pudemos acompanhar agora na rede social um simples evento com balões infláveis, piscina de bolinha, um som, onde a Leia organizou, junto com o secretário de Esportes, o quanto aquela população ficou maravilhada com aquele evento. E não se gastou-se milhões. Eu acho que talvez aí tenha ficado nem muito barato, perante a grande benfeitoria que trouxe à população. As crianças, os jovens. Então, eu entendo a fala de Vossa Excelência, das matrículas, do recurso, da emenda, mas eu vejo que uma ação pequena, levando entretenimento, levando uma pintura, levando uma roçada, já traz uma alegria, já traz aquele desejo do jovem, do esportista, ter ao campo, bater uma bola, que hoje, infelizmente, está faltando. Mas eu concordo com a sua fala e deixo aqui registrado. Muito obrigado pela parte. Eu não estou defendendo A ou B, eu estou corroborando junto com o requerimento do vereador. E eu concordo. Esse trabalho Mairi Brincando, já tem 3 Mairincando, já faz 3 meses. Fizeram no Vitória, fizeram na Lagoinha e ontem foi na Secap. Parabenizar o Departamento de Esporte por esse trabalho, como você disse. Às vezes as pequenas coisas alegram. Ali tinha ontem cabeleireiro, tinha ali manicure para as crianças e outros demais eventos que fizeram. E tinha muita gente. Passei, estava ali próximo da minha casa, passei ali, tinha muita gente. Então, eu quero só endossar aqui o requerimento 231 do vereador Túlio Camargo e dizer que eu estou em total acordo e aprovando o requerimento também. Vereador. Acabou o tempo. Tá bom. Continua a discussão, requerimento 231/2019. Com a palavra. Com a palavra, vereador Dizão, por 5 minutos. Presidente, vereadores, eu tenho o meu total apoio ao esporte, onde eu apoio o esporte na Catarina há mais de 25 anos e sei como é importante o esporte. Nós, em 2013, pegamos a quadra da Catarina fechado, onde estava só para usar droga, e o jovem onde nós encontrava todas as noites, eles encontravam, e nós reabrimos a quadra, os comerciantes, com o apoio da prefeitura, e hoje você pode ver que de segunda a sexta, todos os santos dias é lotado de jovem. Então, eu acho que é muito importante o esporte. E tem um SEREC também lá, que hoje eu acho que deve ter umas 80 crianças, que todo professor não tem salário, e quem ajuda somos nós, leite, o pão, até dar os parabéns para eles que enfrentam essa frente lá para fazer esse SEREC, que é complicado, o custo, e liga, pede para um, pede para outro, e está tocando o SEREC. Eu acho que está tirando muitas crianças da rua. Então, tem meu total apoio, e eu acho que o esporte é muito importante. Eu tenho um filho que está na escolinha do Batata, eu levo ele 2 dias, já disputa os campeonatos do estado, E é difícil a gente manter, mas eu prefiro gastar, lutar e levar ele para a escolinha que deixar ele na rua. Então, tem meu total apoio. Presidente. Obrigado. Não, pode ser. A parte, vereador Paulo Marrom, por 1 minuto. Só para pegar um gancho da fala do presidente, pastor Kendi Marco, nosso presidente,
Você falou sobre, naquela época, que Mairim, que era o terceiro maior município em arrecadação, que tinha CBA, várias firmas. Nessa época, até a nossa água nós não pagava, era a prefeitura que cedia de graça. Não sei se vocês lembram disso. Nós não tínhamos Saneágua, nós não tínhamos Ciágua, nem Saneágua. Tinha empresa de ônibus. Tinha TCM, tinha TCM. Então, quando a administração que tem recursos, então, nessa época, né? Então, é só para complementar e, mais uma vez, falar para o Dr. Túlio Camargo que tem o meu apoio no esporte. Eu sempre volto a dizer, quem investe no esporte, investe na educação e na saúde do cidadão. Obrigado, Deus abençoe. Não, parte, vereador. Pode ser. Eu me lembro bem quando nós estivemos ali no Dona Catarina, na inauguração. Eu estava presente. E foi uma união ali, né? Uma ajuda mútua da população com alguns empresários do bairro, juntamente com a prefeitura também, uma parte, e conseguiram revitalizar aquele ginásio, né? E hoje atende a população. Por isso que eu falei do esforço, não só daqui de nós, vereadores, como também da população. Eu moro na Nova Mairim, e quando aquela quadra ela existia, estava aberta, a própria população quebrava as telhas da quadra. Jogava morteiro e estouravam as telhas. Está lá os buracos, até hoje, a quadra estourada, né? Então, se a população se unir, se houver ali assistentes de bairros que cuidam, que ajudam, que nem o vereador Túlio Camargo falou que tem um Russão lá no Jardim Flora, que faz um excelente trabalho mesmo, roça, pinta, faz um trabalho lá, colocou água. Eu acho que nós conseguimos fazer algumas coisas, né? Então, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho que fez no Dona Catarina na ajuda da revitalização daquela quadra. Isso aí, presidente. E outra coisa, presidente, como é usado para o esporte, como a escola usa, todas as igrejas evangélicas usam e a igreja católica usa, então tem esse ventinho para todos, né? E estava fechado. Então, hoje é a alegria de todo mundo. Obrigado, presidente. Essa é a minha fala. Túlio pediu parte, né? Pode ser. Com a parte, vereador Túlio Camargo, por um minuto. Sim, realmente nós tivemos uma fase boa de recursos, mas eu me lembro aqui que já em 2001, eu tive o prazer de ser vice com esse prefeito Aninho, já não tínhamos alumínio, já era emancipada. E mesmo assim fizemos a quadra da Escola do Flora, a quadra da Escola da Nova Mairinque, a quadra da Escola da Granada, enfim, que eu entendo é que quando se investe no esporte, se diminui despesas com a saúde, o retorno é muito maior. Então, se nós precisarmos de recursos federais, de irmos lá em Brasília, nos ministérios, para trazer verba para fazer um roçado no campo do Vitória, eu acho que a coisa fica muito difícil. Eu acho que manter, cuidar, é o mínimo. E o vereador, que ele tem muita razão nisso também, a população deve participar, deve cuidar, ajudar a manter, porque esse patrimônio realmente não é de nós vereadores, não é do prefeito, é da própria população. Isso não cabe só nas áreas esportivas, mas em todos os prédios públicos. Então, eu conto com o apoio dos senhores para esse requerimento e a gente quer saber a visão do prefeito a esse respeito do esporte, que eu acho fundamental. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Como acabou o tempo, eu coloco em votação o requerimento 231/2019. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 231/2019. Esse iniciado, daí termina ele, daí que sobrar fica para o próximo. Do quê? Depois que começou, mesmo que toca, ela daí só termina aí. Nem começou a isso. Nem começou a isso. Não, mas depois que começou a ler, daí já prossegue até o final. Matéria iniciada, ela conclui, independente do tempo. Não iniciou isso. Então, mas aqui não é. Encerra, fica para a próxima. Eu faço concessão agora? Tudo? Do 2, 3, 2 em diante. 2, 3, 2. Encerrado o expediente, os requerimentos de número 232 a 244, a moção de número 17 e as indicações diversos ficam para a próxima sessão.